Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Estava com saudades de todos. Precisei tirar umas férias para descansar um pouquinho, mas agora, graças a Deus, já estou de volta. Então, hoje vamos estudar o livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres segundo o Evangelho. Todos bem-vindos à nossa salinha, sempre pedindo proteção à espiritualidade amiga, aos protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, permanecerem conosco nos estudos que fazemos todas as quartas e todas as sextas, às 15h30. Então, eu convido agora o nosso amigo Décio. Décio, se dá licença de eu fazer a prece inicial? Posso fazer? Então, vou fazer a prece. É uma das minhas preces preferidas. Preces a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos. O Simba que está chegando agora, seja bem-vindo. E, como disse, vamos estudar a Gênese, capítulo 15, Os Milagres segundo o Evangelho. Então, que Jesus, a espiritualidade amiga presente, intua o nosso amigo Décio para fazer o estudo e que tenhamos um estudo de muita paz e de muita luz. Passando, Décio, obrigada. Boa tarde, meus amigos. Muita luz, muita paz. Como sempre, a gente pede a proteção divina, a proteção da espiritualidade, que nos acompanha, que nos dirige, que nos direcione no propósito de bem servir. Porque se não fosse a espiritualidade, sobretudo a encarnada, a gente não teria aquela motivação, não teria aquela força inicial. É bem verdade que você pode fazer o estudo com a espiritualidade do plano errático, aos irmãos, aos imortais, mas se não fosse a espiritualidade encarnada dando esse suporte aqui, dificilmente nós estaríamos. Meus irmãos, como sempre, de costume, eu peço o número e o nosso amigo Simba já colocou lá o número 10. E os que estão vindo aqui pela primeira vez, eu acho que não tem, mas nós vamos ler uma passagem do livro Minuto de Sabedoria para continuarmos mais ou tão harmonizados como estamos. E seja bem-vinda, minha parceira. Se eu que esteve de férias, eu vi você relacionando aí. Vamos ler os dois, 10 e 33. O 10, Simba colocou, e quando eu estou falando Simba, eu estou falando para mim mesmo, até o próprio Simba, que foi o último que chegou, Simba, modifique o seu modo de pensar, para que a sua saúde se firme e se estabeleça. Para que queixar de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você pode e está melhorando a cada dia sob todos os pontos de vista. E efetivamente, meus irmãos, quando a gente cultua valores positivos, quando nós temos pensamentos dadivosos, quando a gente age tão somente para e pelo bem,
consequentemente as coisas às nossas voltas ocorrem de forma mais harmoniosa. E hoje vamos ver isso nos estudos, quando falarmos em milagre, quando falarmos, a tua fé que te curou. Então, a fé é um pensamento, o pensamento é uma energia, a energia altera fluidicamente por onde a mesma passa, sendo pensamentos bons ou maus. Então, modifica o modo de pensar. Simba, Décio e todos os demais, porque se nós pensarmos virtuosamente, virtuosas são as coisas que vão ocorrer conosco. A nossa amiga Beatriz Costa colocou 33, vamos também ler o 33. 33 é a idade de Cristo, né? Foi nessa época que o mesmo foi crucificado. Não te impressione, Beatriz, com seus sonhos. Isto poderia levá-la a extravagâncias ridículas. Viva acordando ou acordada no bem, e os sonhos serão belos e bons. Se alguma característica de verdade lhe for revelada no sonho, aceite-a com simplicidade, mas não deixe levar a interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Em outras palavras, tenhamos o pé no chão. Não é o déjà vu, não é aquele sonho quase inalcançável, inatingível, que nós ao mesmo apegamos. Somos sabedores e a doutrina dos Espíritos explica de forma objetiva, direta, concisa, que muitas vezes o sonho é um desdobramento, um relacionamento do meu espírito, esse meu entre aspas, com outro espírito, mas não devemos nos apegar sobremaneira. E veja bem como uma mensagem tem um interrelacionamento muito direto e muito próximo com a outra. Quando Simba disse, ou em sua mensagem pediu para que também tivéssemos o pé no chão, pensássemos positivamente, pensássemos virtuosamente, a Beatriz Costa já é para que nós não apeguemos em demasia ao sonho. O meu avô sempre falava, e falava com propriedade, que não existe beirada de céu baixo, né? A gente olha assim, está muito baixo, mas você olha o horizonte, e chegando lá está tanto alto quanto efetivamente. Então você, de longe, parece que pega com a mão. Não existe beirada de céu baixo. Vamos pisar efetivamente no chão. Vamos raciocinarmos, pensarmos e agirmos de forma virtuosa, pensando positivamente. Muito bem, meus irmãos. Muita luz, muita paz, que a doce e serena paz nos envolva nesses estudos da tarde. É um estudo um pouco diferente, a Gênese, né? E a Gênese, aqui nós vamos falar relativamente a milagre. A nossa amiga Milagres de Jesus, a nossa amiga Miriam, falou parte deste capítulo, mas é um capítulo bastante extenso, o capítulo 15. Vamos efetivamente dar sequência e concluí-lo. Evidentemente que são ações que, se colocássemos todos os dias ou estudássemos todos os dias, ficaríamos várias semanas, né, para estudá-lo detidamente na maneira que eu mesmo efetivamente quis dizer. Ou seja, são esses milagres, essas coisas que ocorrem dentro da religião e religiosidade. Muito embora o Espiritismo, ele não é religião na verdadeira acepção da palavra, assim Kardec, de uma certa forma, deixou esvair. Fraterna, seja bem-vinda em nosso meio. Muita paz e luz, você aqui é importante mesmo. Milagres, o que são milagres? Deus faz milagre? Milagre é você, de uma certa forma, tornar um fato estupendo, miraculoso, milagroso. Por exemplo, a reversão de uma lei natural, alguma coisa que está, sob o meu ponto de vista, normal, aquilo ocorrer. A normalidade é um milagre.
por exemplo, um rio correr em direção à sua fonte, à sua nascente. Não é uma coisa correta. Então é um milagre. Deus pode fazer um milagre? Até o pode, porquanto ele é a força suprema, a inteligência, a causa primária de todas as outras. Mas ele não faz, porque para ele fazer determinado milagre, ele teria que revogar a sua própria lei. E as leis, aquilo que a divina providência, aquilo que o Criador fez, aquilo que ele criou, é perfeito. Não precisa. Mas aí você pode chegar e dizer-me, para aí, Décio, mas milagre é você sentir o sorriso de uma criança, ver a flor nascer, ver aquela água cristalina dar volta entre as pedras, contornando os obstáculos até chegar ao mar. Milagre é ver um pássaro cantar, é ver o consolo de uma mãe, o choro de uma criança, uma doença sendo debelada, etc. Sim, tudo pode ser um milagre nesse ponto de vista, porque, como diz a 540 do Livro dos Espíritos, diz que na evolução tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, sendo que esse último, sendo que o arcanjo, o anjo, já foi o átomo um dia. Então tudo na natureza que provoca essa sincronia é efetivamente um milagre. Jesus, por ser um espírito muito evoluído e naturalmente ter um espírito pela mesma forma, muito embora encarnado nesse mundo terra, nesse orbe terra, era revestido por um perispírito tosco, conforme o próprio mundo terra, né, que é o mundo de prova e expiação, e expiações. Mas era um espírito extraordinariamente evoluído. Então, ele em si, ao chegar perto de um doente, ao divisar uma pessoa conturbada, ao divisar com aquela outra que estava possessa, ou um espírito lhe aturdia a vida, só com a sua simples presença, aquele espírito, aquele demônio, aquela situação constrangedora que se abatia à pessoa naquele momento, cessava. E as pessoas incautas e incultas também, né, tinham aquilo como um milagre. E é bom ressaltar aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina, que doença àquela época, aquilo que não era conhecido, aquilo que não tinha uma explicação lógica diante dos meios biomédico-médicos da época, era considerado a ação do demônio. Então o demônio, de uma certa forma, atazanou, aquele espírito ruim está proporcionando aquele descompensação celular, né, que seja a doença. A doença nada mais é do que a morte de uma célula ou a doença de uma célula, né, com vias à sua morte propriamente dita. Então Jesus promoveu uma série de milagres que a doutrina espírita explica de forma racional, lógica. E o que ocorre com a religião ou a própria ciência? Por não ter um conhecimento específico relativamente ao espírito propriamente dito, a ciência ficando na matéria, né, própria, e a religião passando a dogmas ou a alguns comportamentos que nós não podemos, de uma certa forma, discutir, dialogar, questionar, ou seja, são os próprios dogmas, então não há explicação. E Kardec sempre falou, perquire, né? Perquire, questiona, indague, não acredite. Não acredite. Vê por que isso aconteceu. Esse espírito está manifestando através desse médium. Questione o espírito, verifique se esse espírito, a mensagem que é do mesmo de Emmanuel, é uma mensagem boa. Então, a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, nos direciona sempre a arguir, a questionar.
acreditar porque nós sabemos que efetivamente aquilo existe, não simplesmente acreditar por acreditar. Sem nada julgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desses estudos hoje, é um espírito, trata naturalmente de espírito superior, de um espírito a toda prova. E relativamente à natureza, que eu falei que não entra nesses estudos de hoje, vamos à frente nos estudos e podemos agora antecipar, relativamente ao desaparecimento da morte, do corpo de Cristo. Jesus foi o homem. Cristo foi a personalidade divina que esse homem revestiu. Então fica bem caracterizado, né? Cristo, homem, carne e osso, como desce aqui, como o irmão X. E Cristo, a espiritualidade, a divindade que o mesmo revestiu. Então, relativamente ao desaparecimento do corpo, pode, naturalmente, tem 3 vertentes aí que o Espiritismo advoga. Primeiro, a vertente que seria o roubo propriamente do corpo. A segunda vertente, não que há uma defesa pelo Espiritismo, mas seria a ressurreição propriamente dita. E a terceira vertente tem uma linha, eu não diria que é espírita, espiritualista, seguidor de Rustang, que diz e que afirma que Jesus era uma gênere. Ele não tinha corpo. E o corpo dele era uma ficção. Era fluido, né? Então, mas isso o próprio Espiritismo, de uma certa forma lá, fala que seria um engodo extraordinário. Ora, Jesus não existiu em corpo, então Virgem Maria não ficou grávida. A doutrina a doutrinação na Terra que foi por volta de 3 anos, então isso tudo foi uma mentira. Isso tudo foi uma mentira. Então, o corpo de Jesus é material. Esses rustanguistas defendem que, como não existia o corpo e só era uma parte fluídica, então ali explica a razão da não existência do corpo. Porque o corpo simplesmente esvaiu juntamente com o Espírito. E ao aparecer aos apóstolos, etc., apareceu fluidicamente. Então há essas 3 tic-tac. Acho que quanto a isso, Rustang estava mais certo que Kardec. Não, ô Tico-Teco. Nós advogamos, e eu faço aqui coro com Kardec, que Jesus efetivamente existiu em corpo. Lá o Rustang, ou essa linha, defendia que ele, por ser praticamente um Deus, como em algum concílio católico houve essa defesa, parece que é 584, que Deus incorporou ou entrou no corpo de Jesus, né? O verbo se fez carne. Quem adota essa tradução literal não, essa interpretação literal, as palavras, não o espírito propriamente dito, advoga, e a própria igreja no concílio de 584, Deus era a manifestação em Jesus. Então, Jesus e Deus eram uma pessoa só. Tanto é que Ave Maria, Mãe de Deus, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Não seria Mãe de Jesus. Então, ali coloca Deus como Jesus. E Jesus, um corpo fluídico. Mas a espiritualidade foi, de uma certa forma, muito contundente, afirmado que Jesus teve um corpo como nós. Sofreu dores atrozes. E a dor pior não foi ele ser cravejado, crucificado, foi revestir de um perispírito muito rústico. Porque ele, como coordenador, gerente e administrador maior desse mundo terra, ele foi o responsável pela construção, pela elaboração, pela administração. Olha, a ciência aponta que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o universo, da forma que o conhecemos, quase 15 bilhões. Então, Jesus tem que ter mais de 4 bilhões e meio, porque ele
já era um espírito, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um espírito evoluído e foi o governador, o nosso guia e modelo. Vamos lá. Então, relativamente a sonhos, José teve um sonho. Olha aí, Beatriz, olha o sonho 33 que você colocou. José teve um sonho. Através desse sonho, os avisos por meio de sonho desempenham grande papel nos livros sagrados, né? E o Espiritismo coloca, através do Espírito Verdade, que boa parte do nosso sonho são entabulações do nosso espírito com o espírito, ou espíritos mais evoluídos, ou espírito não tão evoluído, mas é o nosso interrelacionamento com o espírito outros. Entretanto, e conforme foi nos dito, nós devemos não pegar o sonho ao pé da letra, ou seja, nos atermos à letra que mata, mas sim, como diz Paulo de Tarso, viver o espírito que vivifica. Eu devo observar o sonho? Sim. Devo questionar, devo levar a minha razão, ao meu senso crítico e, muitas vezes até, eu sentindo alguma dúvida, Márcia Coqueiro, seja bem-vindo. Eu chego em determinada pessoa, em determinado amigo, pessoa ou outra que goza de um conhecimento ou de uma racionalidade maior que a minha e pergunto, questiono, eu redago, né? Olha, isso aconteceu comigo, o que você acha, fulano? Sil, eu sonhei que o meu filho para papai ia acontecer, o que você acha, Sil? Ela vai falar naturalmente, olha dessa. Tenha calma, tenha cautela, canja de galinha e mamão com açúcar não faz mal, mas vamos comê-lo moderadamente, porque se você comer muito mamão com açúcar, funciona como um laxante, e você, agora às 3 horas, você vai falar relativamente aos milagres, e isso vai impactar negativamente. Então, tudo dentro da moderação. Né, Tic-Tac? Tudo dentro da moderação. Beijo de Judas. Judas chegou para Jesus, beijou, eis aqui, Jesus disse, é assim que entrega o Filho do Homem. Né? E Jesus já tinha, de uma certa forma, preconizado essa ação de Judas. Tinha preconizado essa ação da Judas. Um dos primeiros, ou um dos milagres bastante dito, relativo àquela mulher que estava menstruada há muitos anos, parece-me que 18 anos, e ela tinha uma plena convicção e uma força muito grande dentro dela mesma que, em havendo e ouvindo o comentário sobre Jesus, de que o mesmo fazia extraordinárias coisas, no que refere-se ao milagre, fez cegos ver, surdos ouvir, né? Mudos falarem, etc., ela falou com convicção. Olha, se eu tocar, pelo menos em suas vestes, eu tenho plena convicção, olha a fé aí, ou querer a fé, eu tenho plena convicção de que efetivamente serei curado. E nisso, ela chegou e Jesus, acotovelado de pessoas, seguindo, e ele perguntou ao seu discípulo, quem me tocou nesse momento? Aí os discípulos, para aí, mestre. Jesus disse, para aí, o que tem várias pessoas aqui que encostam no Senhor, estão aqui requerendo bênção, mas eu sinto que esse toque foi diferente. De mim saiu virtude, saiu poder. Fluidicamente, ele sentiu que tinha processado uma cura. Ora, aí a pessoa lá falou, fui eu, mestre. Ele, vai, não tornes a pecar. Mas o que houve aquela cura? Segundo a explicação aqui na própria Gênesis, foi a fé incondicional daquela senhora que estava menstruando há 18 anos. Então ela tinha fé que aquele corrimento sanguinolento dela seria estancado se ela fosse. Fluidicamente houve essa ação e Jesus percebeu. E
ele disse que foi a fé que te curou. Mas o que aconteceu com o corpo de Jesus, coloca Asilux. Asilux é o seguinte, quando estava se estudando, isso em 1957 a 62, estudando o Espiritismo, existiu um senhor chamado Rustam, também um estudante da doutrina dos Espíritos, mas ele trilhou outra vertente. E ele tinha relacionamento, tinha mediunidade, mas mais com o espírito. E ali ficou mais caracterizado como pensamento pessoal. E ele advogava que Jesus, o corpo de Jesus por ser um espírito altamente evoluído, estava aqui representando Deus, e o seu corpo não era de carne e osso, o seu corpo era fluídico. Então aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocávamos, eu digo nós porque nós deveríamos também estar, vários de nós nessa época, nada mais é do que um engodo, então nós estávamos relacionando fluidicamente. Aqui, em nosso meio, tem vários espíritos. Para eles materializar, eles precisam de o ectoplasma do médium, né? O fluido animalizado, de uma certa forma, tornar uma matéria. Essa matéria pode ser verossímil, né? Visível, verdadeira, e esse cidadão, esse estudioso do espiritualismo, falava que o corpo de Jesus, defendia que o corpo de Jesus não é real, não é de matéria. Mas aí era como, e a própria doutrina dos espíritos, via espírito verdade, comprovou-se, respondeu, e é efetivamente de carne e osso, até que justifique a sua passagem, né, o seu sofrimento, e ele sofreu como se nós passássemos pelas suas mesmas agruras. Naturalmente, o caso dele foi de um espírito bem sofrer, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sequiosos e com o coração apertado, pois comigo o fardo é mais leve e o jugo é mais suave. Mas quando diz, vinde a mim os que sofrem, não é simplesmente porque aqui na Terra todo mundo sofre. É a pessoa que sofre com resignação. Aquele espírito que sofre com denodo, né? Sabendo que aquele sofrimento está lhe direcionando para uma vertente melhor. Márcia Coqueiro, eu cumprimentei. A perda do sangue relativamente. Então, vocês perceberam como ocorreu. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas, exprimir o movimento fluídico, né? Um fluido foi daqui para ali. Paralítico. Logo, alguns escribas disseram entre si, mas como? E Jesus procurava ir ao templo ou essas curas normalmente ao sábado, porque os sacerdotes, eles queriam pegar Jesus em um posicionamento contrário ao que demandava na lei à época. E a lei à época era taxativa, né, que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º, que é sábado. Então, na verdade, a gente fala que segunda-feira é o primeiro dia, mas na verdade é o segundo, o primeiro dia é domingo. Então, queriam pegá-lo, vamos dizer assim, de saia justa, para levá-lo aos diretores, aos doutores do Sinédrio e fortificar a sua condenação, né? Mas ele chegou lá, o paralítico, pela mesma forma, estava, e ele fluidicamente curou o paralítico. E ele disse, levanta-te e anda. Mas como eu posso? Tendes fé. E assim ele fez. E ele disse, Jesus afirmou que ide e não conte a ninguém o que efetivamente. E ele foi questionado posteriormente como foi feito, e o próprio Jesus, não, eu não nada fiz. Quem salvou foi a fé desse paralítico. Logo, alguns escribas, textualmente escrito aqui,
disseram entre si: esse homem blasfema. Jesus tem percebido o que eles pensavam. Perguntou-lhes: por que alimentais mau pensamento em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, do que dizer: levanta-te e anda. Porque no momento em que Jesus falou: levanta-te e anda ao paralítico, e o mesmo saiu, inclusive, carregando a sua cadeira, foi um estardalhaço. Mas Jesus percebeu que ali naquele momento, o paralítico já tinha, vamos dizer assim, resgatado a sua duplicata, o seu débito, para com as vidas anteriores, as vidas transatas, então ele já nada mais devia. Ele teve fé e fluidicamente foi, pela mesma forma, possível a cura desse paralítico. Com relação aos 10 leprosos, os leprosos chegaram a Jesus e também disseram: amado mestre, temos fé, e se o senhor quiser, o senhor pode curar. E, pela mesma forma, a fé destes leprosos os curou. E veio um no final para agradecer. E Jesus questionou: e os outros 9 aonde foram? Mas nem por isso a doença voltou aos mesmos. Curado estava e curado ficou. Mas foi a fé. Isso tem novamente a mulher curvada, né? Aquela mulher que estava endemoniada e com um espírito que a fazia quase que o rosto bater ao chão. Jesus, ao chegar, percebeu que a mesma estava de posse, numa subjugação, numa fascinação, numa possessão extraordinariamente grande, e só o fato de Jesus conversar com aquele espírito endurecido que colocava a mulher naquela situação, ele saiu. O espírito, porque o que faz o bem ocorrer? Não é simplesmente o mal, né, terminar, não é simplesmente deixar de fazer novamente mal, mas fazer o bem. E o Espírito de Jesus, sendo um Espírito muito superior, muito além, a hora que aquele Espírito agressor, denominado demônio, presenciou, né, viu a presença do Espírito Jesus, ele simplesmente saiu. Deixa eu ver a área de texto aqui. Aí, repare bem que, mesmo depois de morto e ressuscitado, Jesus mostrou a Tomé a ferida feita pela lança. E o que caracteriza aí, né? Ele fez isso, né? Ele apareceu aos apóstolos de forma fluídica, em espírito, semi-materializado. E Tomé diz que só acreditava se colocasse os dedos em suas chagas, vê-lo, tocá-lo e colocar os dedos em sua chaga. E aí Jesus disse: faça o que tem vontade, Tomé. Feliz são aquelas pessoas que acreditam sem tocar, sem querer provas, né? Tem fé. A maioria das pessoas foram curadas por essa fé exacerbada. Então, a pessoa tendo fé, ele efetivamente faz prodígios. E, em outra passagem, os apóstolos chegam para Jesus e dizem: mestre, vós curastes há pouco aquele cego, aquele paralítico, fez um surdo ouvir, por que a nós não temos essa força? E Jesus diz: falta de fé. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para essa montanha mover deste para este local, e ocorreria. Quando Jesus, e esse milagre também é explicado de duas formas, Jesus andando sobre a água, Pedro falou: mestre,
Quem está aí? Estava ventando bastante. Quem está aí? É Jesus? É você, mestre? Eu não diviso. Sim, eu. Ele fala assim, para eu ter certeza, faça com que eu vá até aqui. Venha, Pedro. Venha até onde eu estou. Pedro começou a andar e deu poucos passos, afundou. Aí Jesus pegou a mão, puxou e disse, a tua fé é muito pequena. A própria doutrina espírita explica esse dito milagre, uma desmaterialização, ou seja, estando ali, num desdobramento e fluidicamente Jesus, ou por outra, o próprio Espírito, Jesus, anular a lei de gravidade e caminhar sobre as águas, como efetivamente o Espírito anula a lei de gravidade de uma mesa, de uma cesta, e aquela mesa flutua. Então Jesus teria, espiritualmente, condição de anular a própria lei de gravidade e andar sobre a água. Coisa perfeitamente explicável pela nossa doutrina. Ô Sil, se porventura eu passar em alguma questão, você por gentileza copia. Deixa eu ver que estamos. Muito bem. Ali foi o Freestone. Freestone, seja bem-vindo, Fernando P.O.A. pela mesma forma. Boa tarde, meus irmãos. Então, vimos o paralítico da piscina, vimos o andar sobre as águas, cego de nascença. O cego de nascença foi curado também dentro do templo, dentro do Sinédrio, e foi num sábado. E ele pegou a sua cadeira, começou a ver, e na verdade o que aconteceu? Aí os pais desse cego foram inquiridos, ou foram solicitados a comparecer lá no Sinédrio. Aliás, não era Sinédrio não, no templo, onde os doutores da lei arguíram, não, mas ele nasceu cego sim. E quem fez isso? Por gentileza, você vá, pergunta porque ele é uma pessoa de maior e tem condição de falar. Porque, na verdade, se as pessoas daquela época que advogavam ou defendiam essas ações de Jesus, eles eram execrados, sofriam anátema, ou seja, era desconjurado do templo lá, que era a igreja da época. Então, os próprios pais, não, pergunta ele já é uma pessoa maior. Qual seria o mérito de Jesus se ele fosse um agene? Nenhum, Ele tinha de ser carne e osso. Ele, fluidicamente, ele agiu sim, depois da ressurreição, aparecendo para Tomé, aparecendo para os 11, aparecendo antes para a primeira pessoa, para uma mulher, Maria Madalena, o discurso aos 500, antes da sua ascensão propriamente dita, ele teve várias passagens. Ele teve várias passagens e várias ações, fez vários discursos e sermões. Muito bem. Não é o que fazem com os espíritas obter dos espíritos salutares conselhos a reconciliação com Deus? Com isso consegue e lança anátema. Não se tem visto padres declarar do alto do púlpito o que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Outra religião grande aqui no próprio Ocidente, diz que sim, nós temos poder de curar, mas nós manifestamos pelo demônio. Quem manifesta sobre nós, esses médios, nada mais é do que demônio. Então, nós falamos com os mortos, mas falamos com os demônios. E aqui o que Kardec colocou relativamente ao padre foi um bispo que na época disse, olha, não procura o espiritismo não procura esses estudos, porque é preferível você ser um incrédulo, ser um descrente, do que curar-se pelo espiritismo. Isso foi dito que Jesus, curando o paralítico lá, aliás, o cego de nascença no sábado, então não seria melhor dar liberdade àquele espírito, uma vez que ele já tinha cumprido a sua prova,
ou a sua expiação e nada mais devia, tirar aquele ferro que agrilhoava, aquela jaula que encarcerava, e o mesmo viver uma vida pura, do que efetivamente não curar sábado. Foi o caso, né, que colocou aqui das duas religiões, de uma certa forma, fazer uma crítica contundente a nós praticantes da nossa doutrina dos Espíritos. Então Jesus fez numerosas curas, né? Possessos, deu vista a cego, deu luz aos olhos que nasceu cego de nascença, fez paralítico andar, fez surdo enxergar, várias pessoas portadoras e com influências perispiríticas de espírito malfeitores, que na época falava que, até hoje, falava que os mesmos estavam com demônio, foi libertado, tudo pela sua força fluídica. Tudo pela sua força fluídica. A filha de Jairo, mesmo morta, ele chegou, primeiro Jairo chegou, meu senhor, a minha filha está se debatendo, ela já tem 3 dias, e Jesus estava longe, saiu com Jairo, foi, e no meio do caminho, chegou uma caravana e falou, olha, não adianta, porque ela já morreu. Jesus disse, ela não morreu. E chegando lá, pegou os parentes, entrou, mas ela está morta. E Jesus falou aquela célebre frase, né? Talita cumi, levanta-te, né? E anda. Porque ele percebeu espiritualmente que ela estava num processo, ou de catalepsia, ou... a catalepsia é parte. Como chama? Gente, põe aí na área de texto, me deu um pequeno branco. A catalepsia e a... gente, eu esqueci as duas ações que, de uma certa forma, torna a pessoa assim comatosa, em coma. Minha gente, mas tudo bem. Então, Jesus percebeu que ela estava apenas dormindo, está na letargia, né? Então, qual a diferença de catalepsia para letargia? Catalepsia normalmente é uma morte aparente de parte de um organismo do corpo. E a letargia é o corpo todo. A letargia chega, o coração a bater uma faixa de 13 a 15 batidas por minuto. Para vocês terem uma noção, um homem, um adulto normal, aos 85, 90, a mulher 90 a 100. E no processo letárgico, pode ficar 13, 14. Então, a dilatação de pupila, você quase não sente a pulsação. Se colocar um estetoscópio, na época existia, mas de forma muito tosca, né? Não dá nem para sensibilizar. E o processo letárgico pode ficar, muito bem, Freestone, catalepsia e letargia. O processo letárgico pode ficar até 8. Lázaro, no 3º ou 4º dia, me parece, Jesus vem chegando lá, percebeu também que o espírito não tinha desligado da matéria, e uma das irmãs de Lázaro disse, ele deve feder. Ele deve, muito embora poderia estar até fedendo mesmo, porque a catalepsia, a letargia, pode ocorrer de dar no corpo todo, e especificamente na perna, um dedo ou um braço, a célula vai apodrecendo, e aí é o mau cheiro característico, cadavérico, né? Uma empregada em nossa casa, diz Freistone, teve 2 episódios na catalepsia. E é bom ressaltar, meus irmãos, que lá nessa região não tinha o costume, morria e enterrava rapidamente. Por que que hoje a gente vela um corpo aí 24 horas, né? 18 horas, acima de 12 horas? É para ter esse processo. E muitas vezes a gente lê a literatura, até fala que aquele Sérgio Cardoso foi um grande ator da Globo, foi enterrado, e depois houve uma exumação, quando exumou o corpo estava de bruços. E a própria literatura, quando você coloca enterrar vivos, pessoas enterradas vivas no YouTube, você vai ver dezenas de casos. Meus irmãos, aquilo que nós tínhamos preparado, é verdade que dentro dessa área
dentro dessa área tem muita coisa que pode ser dita. Mas aquilo que nós preparamos, e para não ficar assim muito maçante, nós falamos. Eu lhes pergunto, antes de chamar a Silvia para... Silvia, a irmã gêmea de Sil. Antes de chamar a Silvana, a Sil, né, Camaro, para fazer o encerramento, eu lhes pergunto. Há algum questionamento? Free coloca, onde no Evangelho do Espiritismo da Bíblia está indicado essa história? Eu não vi lá em cima. Hoje, infelizmente, diz Simba, onde ele está lá, foi muito tumultuado. Não pude assistir direito à exposição. Mas você vai ter a oportunidade, e você querendo vê-la, nós publicamos. Os nossos estudos são gravados, tá, meus irmãos? Todos são gravados, nós colocamos os vídeos. Nós colocamos vídeo no YouTube. Está até aí em cima. Não são as pessoas que fazem as preces, tanto a final como nós colocamos uma foto, ou alguma participação da pessoa, nós também procuramos. Então está lá. Muito bem, né? Valeu, Fernando. Valeu mesmo. Gente, em não tendo algum questionamento, assim voltando, né, eu vi aí, então... Rostang, meus irmãos, Rostang foi um estudioso, não digo da doutrina espírita, ele foi estudioso do espiritismo ou pelo menos do mediunismo, e teve ações, escreveu um livro denominado Os Quatro Evangelhos, obra muito extensa. Kardec, hora nenhuma, ao mesmo fez crítica. Kardec disse que o nobre e dileto amigo poderia ter dito aquilo que disse em volumes menores, ou escrevendo menos, né? Uma das coisas que a doutrina dos espíritos, ou seja, a doutrina que nós professamos, não coaduna com o pensamento rostanguista, lá existe muita coisa boa no que refere-se ao mediunismo, ao espiritismo propriamente dito. Mas uma das coisas, relativamente à virgindade de Maria, com relação ao corpo fluídico de Jesus, o Espiritismo advoga que ele veio em carne e osso, sofreu as dores, a agruras, não fluidicamente. Muita luz, muita paz. Eu vou passar a nossa parceira Sil para fazer o encerramento dos nossos estudos. Meus irmãos, sintam abraçado, um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom.